Senhoras e senhores, de volta com Porto do Rei, o meu projeto, que eu resolvi começar a postar no YouTube. E dessa vez eu já fiz algumas alterações na cidade, vou mostrá-las nesse vídeo. Também fiz algumas alterações nas configurações de gravação. Então eu acredito, eu espero que a qualidade de imagem, de áudio esteja um pouco melhor. Começamos com essa imagem da praia central da cidade, do novo centro. Eu percebi que no último vídeo eu acabei que não mostrei muito bem como realmente é a cidade. Mostrei assim não com muitos detalhes. A cidade tem muito mais coisa do que eu realmente mostrei no último vídeo. E uma delas é essa praia central, que eu acabei dando muito pouca atenção para ela. Enfim, então, começando aqui nessa orla, as alterações que eu fiz até então. A primeira coisa foi a criação desse novo bairro aqui, que ele ainda está sendo loteado. Eu fiz essa disposição de ruas um pouco mais torta mesmo, eu gosto um pouco disso. Eu acho que isso dá um enriquecimento estético, você olhar, tipo... É um pouco mais realista, as cidades não são tão certinhas assim, ainda mais quando se trata de uma região que fica muito próximo da orla. Como fica muito próximo da orla, aqui tem um rio, eu ainda quero fazer alguma coisa aqui, talvez algum parque, ou... Não sei o que eu pretendo fazer aqui ainda, na orla desse riacho. Mas dá a sensação de um crescimento um pouco mais orgânico para a cidade. Então eu fiz essa alteração aqui. Fiz algumas alterações em regras de trânsito. Tá legal que agora são 2 horas da manhã, então realmente não vai ter muito trânsito na cidade. Ok. Também pretendo continuar o loteamento dessa área aqui. Quero deixar um pouco mais denso o loteamento, trabalhar nas regras de trânsito, dar uma detalhada, mas não é isso que eu pretendo fazer agora. Eu pretendo dar uma detalhada preenchida mais em espaços vazios da cidade. Vixe Maria, tá faltando... Oxe, caralho, mas... Onde que tá precisando buscar corpo? Uso de cemitério 9%. Disponibilidade de crematório tá no máximo. Cara, agora que eu vi que tem esse capacidade de 735, deve ser pra 735 mortos de uma vez. Mas esses Ah tá, eles estão sendo cremados. Eu não sei que acumulando, eu fiquei, pô, mas é um crematório, o crematório não acumula. Não tá tudo verdinho, na verdade muita coisa não tá verdinha aqui em relação a isso. Mas não tá tendo tanto problema, não sei de onde que surgiu. Se eu olho de cima, eu não vejo muito gente... Tá cansado de parar, mas reclama de tudo, é bem Twitter mesmo. Mas eu realmente não sei onde tem gente que tá reclamando do serviço funerário da cidade. Será que tem distrito? Não, também não. Olha o avião pouso no meio do nada. Esse jogo é maravilhoso. Não, eu não encontro, pelo menos não. Enfim, como eu ia dizendo, eu quero terminar a casa do veraneio aqui, que é o nome desse bairro. Fazer o parque municipal e continuar preenchendo essas áreas vazias. Por exemplo, aqui eu quero terminar de estender a orla, tentar fazer isso pelo menos de um jeito minimamente bonito, até porque aqui já vai estar muito em cima da rodovia. Então, eu não sei o quanto vale a pena eu fazer isso. Eu vou pensar, nossa, vai ter um evento? Aquário, das 11 às 2 horas. O que vai ter no aquário das 11 às 2 horas? Enfim, eu quero realmente fazer um preenchimento melhor da cidade. Até para quando a gente olhar de cima de dia, vamos trocar aqui. A cidade fica mais bonita visualmente de cima. Esses espaços vazios, tipo isso aqui, sabe? Apesar que às vezes acontece, eu quero deixar eles mais realistas possíveis. Isso aqui eu coloquei algumas árvores, eu gosto de colocar uma variedade de árvores, eu amo árvores, amo plantas, a gente tem plantas de quanto é canto. Aí vocês perguntam, nossa, mas por que você não coloca ruas arborizadas em todos os lugares?
porque rua arborizada esse jogo não tem estacionamento. Então eu tento compensar de outras formas, ou seja, eu tento compensar criando essas áreas arborizadas, criando essas florestas assim, na tentativa realmente de compensar essa limitação do jogo de não dar para colocar todas as ruas sendo arborizadas, porque senão eu colocava todas as ruas realmente com árvores grandes, porque eu acho que fica bonito. Vou dar um exemplo desse Parque Galfano aqui, que olhando de cima você consegue ver exatamente as ruas arborizadas. E essas ruas são tipo, oh meu Deus, muito mais bonitas e agradáveis do que olhar tipo, essa rua aqui. Você olha essa rua aqui, dá tristeza saber que você vai ter que andar nesse sol rachando, enquanto essa aqui você se sente até mais acolhido a andar pela calçada dessas ruas. Um ser humano aqui tá reclamando de dois seres humanos. Quem que tá com baixo valor de terreno? Tá, o terreno realmente tá baixo, mas tipo, cara, como é que você reclama que você tá tendo que pagar pouco aluguel, velho? Eu não consigo compreender uma coisa dessa. Mas enfim, também fazendo esses detalhamentos acaba que melhora como se diz, o valor de terreno dessas áreas. Mas talvez uma coisa que pode melhorar o valor do terreno e eu preciso investir mais é atendimento de correio. Minha cidade ela carece muito de correio mesmo. Se você for ver, tá muita área em vermelho, na verdade. A maior parte da cidade está realmente sofrendo com problema de entregas de encomendas. Aqui dá para procurar, aqui talvez na esquina tinha uma rua meio principal, coloca um correio. E aqui, justamente para aumentar o valor do terreno, dá para colocar o correio em algum lugar. Vou colocar um aqui. Eu pretendo fazer também um detalhamento maior dessas áreas de serviço público. Um exemplo que eu tenho é isso aqui. Acho que fica realmente tipo, bem bonito esse detalhamentozinho assim de áreas de serviços públicos, tá vendo? Que a gente tem um asilo, um centro de saúde infantil, uma escola fundamental, uma escola secundária. Temos aqui duas quadrinhas, uma universidade, uma biblioteca pública, uma delegacia da polícia e uma brigada de incêndio. A brigada de incêndio, na verdade, está meio solta, mas no geral eu acho e é uma clínica. No geral eu acho essa região muito bonita e regiões assim aumentam realmente o valor de terreno. Se a gente converter o valor de terreno para qualidade de área com mais qualidade de vida nesse jogo, porque funciona basicamente assim, então esse tipo de coisa valoriza muito a região. E talvez seja interessante eu fazer uma área de serviço público aqui. Acho que vai dar uma boa preenchida nessa área. Dá para eu tentar trabalhar bem com relevo, coloco alguns parques, coisas para andarem, algumas clínicas. Deixa eu ver como é que está o alcance, o hospital mais próximo. Tá aqui. Dá para fazer uma alteração. Eu tiro essa clínica, coloco de fato um hospital aqui. Ó, centro de geriatria aqui não tem, isso aqui não tem, cemitério tem aqui perto, não precisa. Em relação à escola, agora são 4 da madrugada, mas aqui também não tem. Tem essa escolinha aqui por perto, é pra eu pôr. Aqui eu movo você pra cá. Aqui tem essa biblioteca, porque não precisa. Uma biblioteca tem ali. Olha o bug, olha o bug. Alguns parques, tem aquele parque ali. Eu não vou tirar o parque, mas dá pra eu fazer um bom preenchimento daqui. Alcance de polícia aqui tem, de brigada de incêndio eu coloquei um aqui recentemente, mas de correio é o que eu acabei de colocar, né? Eu não sei se tem como fazer time-lapse pro editor que eu uso, até porque eu não tô com um editor profissional, tô usando um padrão do Windows mesmo, mas se tiver como fazer, vai ter uma time-lapse aqui agora. Enfim, aproveitem se tiver time-lapse.
superiores, eu fiz esse pequeno centro de, como é que eu posso dizer, serviços públicos. Não usei todo o espaço, percebi que aqui talvez eu possa fazer outra coisa. Eu ia fazer um parque aqui, mas era muito íngreme, ia ficar aqueles barrancos muito feios. Então talvez eu faça um pequeno parque estreito aqui mesmo futuramente. Mas só de olhar de cima já dá outra cara pro lugar, ele fica bem mais bonito. Isso aqui, eu deixei esse espaço aberto, criei como um gramado mesmo, deixar um gramado aqui aberto. Talvez fosse interessante até eu colocar algumas mesinhas, talvez, assim. Talvez fosse interessante, deixa eu ver se fica muito estranho. Espalhe algumas mesinhas e talvez até colocar alguma árvore para fazer sombras, algumas árvores assim, mais altas. Fica interessante. Fica interessante. Eu vou deixar isso aqui assim, uma área de convivência, e fica uma área de convivência para esse bairro que estava carecendo. A gente pode ver que um monte de coisa já passando de nível, tudo isso aqui que está em reforma é porque está passando de nível, porque agora nós temos esse novo centro de serviços públicos que vai de fato enriquecer o lugar no sentido de qualidade de vida e preço também. Agora que está todo esse verdinho aqui, e olha o tanto de casa que já está reformando, passando de nível. Todas as casas reformando e estão passando de nível. E bem, agora a gente tem outros lugares para fazer isso. Eu vou dar uma procurada. Eu queria também deixar esse porto aqui um pouco mais bonito e realista. Eu não estou sentindo esse porto muito realista, muito com cara de porto. Mas eu vou deixar esse para um episódio mais focado nesse porto, assim, porque esse porto, reformar ele vai dar muito trabalho. E não é isso que eu estou pensando agora. Aqui a gente tem essa área também, ela falta bastante detalhamento. Talvez esse aqui a ideia é ser uma universidade. E eu acho que vai ser ali mesmo que eu vou focar. Esse aqui eu acho que eu vou fazer tipo só uma reservinha natural mesmo, eu vou fechar. Como eu falei, eu gosto de fazer espaços verdes para compensar a falta de arborização nas ruas, que é um pouco limitante. Aqui nós temos... eu não mostrei também o condomínio Santa Ana no último episódio, mas tem esse condomínio fechado aqui, que não, ironicamente, ele é muito mais caro que o resto mesmo. Mas eu tô dando uma olhada aqui por cima em lugares que dá para fazer coisas públicas. Tem que eu vou fazer aqui também, preencher mais esse lugar. Mas essa universidade aqui ela é muito antiga, ela é a primeira universidade da cidade e, de fato, eu nunca investi aqui. Pode ver que até tá meio bugado. Eu nunca melhorei essa região, ela é bem feia, na verdade. E isso aqui precisa um pouco mais de cara de universidade. Então, acho que esse aqui eu vou só dar um corte mesmo, eu não sei. Vamos ver o que vai rolar. Esse aqui eu não detalhei tanto quanto o outro, mas mesmo assim eu acredito que olhando de cima tem um pouco mais aspecto de universidade. Eu sei que isso aqui não são coisas a ver com universidade, mas mesmo assim eu acho que dá um preenchimento da hora. Só acho que aqui faltou um pouco de variedade de árvore. Talvez se eu colocar algumas dessas aqui,
vai ficar um pouco mais bonito. Aqui também, ó. Mesmo assim, eu não quero preencher tanto como se fosse uma floresta, só algumas árvores. Para os estudantes que quiserem estudar um pouco ao ar livre, podem vir aqui, se descansarem. E, bem, olhando de cima também já dá um preenchimento muito mais bonito do que antes. Se olhar de cima e ver isso aqui já é muito mais bonito que aquele vaziozão. E eu acredito que esses preenchimentos vão deixando cada vez mais rico a paisagem da cidade. Mas eu vou dar mais uma olhada. Aqui precisa de bastante detalhamento essa área aqui, mas também essa área eu pretendo fazer algo muito próprio para ela, muito mais bem trabalhado para ela. A cidade agora já está com 115 mil habitantes, não tem mais muito para onde crescer. Eu pensei em, como ela é uma região turística, uma coisa que pelo menos eu pego exemplo de Porto Rico aqui no Paraná, de cidades mais turísticas, que eles têm muitos condomínios fechados conforme você vai chegando na cidade. E eu pensei em fazer essa área aqui, vários condomínios fechados nessa área aqui em volta dessa rodovia. Ia dar um preenchimento da cidade, ia dar a impressão que esse morro aqui está no meio. E esse morro aqui estando no meio da cidade, talvez dê para fazer algum parque, alguma reserva, não sei. Mas eu pensei talvez em preencher aqui com condomínios e futuramente aqui, essa parte aqui, esse arco aqui, eu quero fazer um parque. Então talvez eu tire isso aqui. Na verdade eu vou realmente tirar isso aqui. Esse puxado aqui eu vou tirar. E esse L aqui eu vou fazer um grande parque. A ideia realmente é preencher a cidade de bastante parque, visto que ela é uma cidade turística. E é a primeira cidade que eu faço é totalmente focado em turismo nesse jogo. Geralmente as minhas outras eram cidades industriais. Essa aqui é a primeira cidade que eu faço realmente para focar no turismo e que dá certo, porque turismo é uma coisa que às vezes não dá tanto dinheiro. Mas nesse caso aqui ele está funcionando muito bem. Deixa eu ligar o ciclo de noite, que na verdade eu prefiro jogar com o ciclo de noite. E bem, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Futuramente a gente vai continuar fazendo preenchimento. E eu acredito que sim, eu vá fazer esses condomínios nessa região aqui. Vai dar um preenchimento legal. Outro lugar que precisa passar por reformas para ficar mais estético é a região da chegada dos turistas. Enfim, é isso. Muito obrigado.